Papo Mineiro hoje numa prosa classista, mas também não deixa de ser tecnológica, com engenheiro civil pela UFMG, Rodrigo Paiva, muito conhecido pelos pares, mestre em engenharia mecânica e civil pelo Instituto Massachusetts de Tecnologia, nos Estados Unidos, CEO e fundador da Paiva Piovesan, e, neste momento, um candidato à presidência do CREA Minas Gerais. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Hernani. É uma honra estar aqui com você nesse Papo Mineiro, né? Nós estamos vendo que já está no 3º ano, já é um sucesso aí nas nossas Minas Gerais. Essa é tradição nossa, né? Essa mineiridade que eu gosto muito e divulgo muito, né? Da gente conversar, trocar ideias, isso é muito importante, sai todo mundo ganhando com isso. Ele foi pensado antes da pandemia, então era para estar numa cafeteria, tomando um cafezinho, comendo um queijo ou um pão de queijo, mas a pandemia chegou, eu decidi aproveitar a ideia e fazer online. E está sendo bom, porque eu posso entrevistar a gente também fora do estado. Né? Exatamente, não, muito bacana, parabéns aí. Eu já assisti algumas entrevistas, são excelentes, tá de parabéns. Hoje nós vamos ter outro excelente, o Rodrigo Paiva. A palavra é sua. Obrigado, Hernani. Você me pediu para eu falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu fiz o Colégio Loyola, o Colégio Jesuíta, que dá uma formação humana muito importante, e essa é uma formação para a vida toda, sabe? Fiz engenharia civil na UFMG. Nessa época, eu usei uma estratégia muito interessante, Hernani, de tentar fazer estágio em todas as horas, porque eu sempre tive um sonho de ter o meu próprio negócio. Eu falei assim, olha, eu vou aproveitar o meu período de graduação para conhecer como é que as empresas funcionam. E consegui 10 estágios. Fiz estágio na área pública, na área privada, e no último ano consegui um estágio na Fiat Engineering, que é a divisão da Fiat que cuida de engenharia em Turim, na Itália. Meus amigos falaram assim, Rodrigo, se possível, você não vai conseguir um estágio fora. Isso marca muito a minha vida, sabe, Ana? As pessoas falam, olha, isso não pode ser muito difícil, mas a gente acredita e vai em frente e segue, entendeu? Isso é uma coisa que eu gostaria até de deixar para o nosso público audiência. Quem estiver nos assistindo, se você tem um sonho, né, se você acredita que é possível, aposte nele, entendeu? Mesmo porque muita gente vai falar, não vai dar certo, você não vai conseguir, mas os caminhos da vida não são muito fáceis, a gente sabe disso. Mas você tendo persistência, né, e acreditando no que você faz, você tem sucesso. Bom, fui para fora, adquiri tecnologia, estudei no MIT, como você disse, uma das melhores instituições de ensino do mundo, uma instituição que tem muito recurso, né, o orçamento na época, quando eu estudei no MIT, era 3 vezes o orçamento da Prefeitura de Belo Horizonte, e lá nós tínhamos 10 mil alunos. Em BH nós temos 2.200.000 pessoas. Então, muito rica, muito recurso. De lá do meu quarto eu acessava o CREI, que era o computador mais poderoso da época. Então, os americanos têm uma coisa que é muito bonita, não é à toa o sucesso dos Estados Unidos no mundo inteiro. Eles dominam o mundo porque eles dão oportunidade para todos. Então, eles reuniram toda a intelectualidade, as melhores cabeças pensantes, vão para os Estados Unidos, muitas ficam por lá, né? E é uma pena, mas é a razão do sucesso deles. Mas eles me deram, eu era um estudante que vim do 3º mundo, eles me deram a oportunidade de trabalhar todas as ferramentas que eu precisasse para desenvolver o meu trabalho, eu tinha à minha disposição. Então isso foi muito bacana, porque quando eu vim para o Brasil, eu fiz questão de retornar, porque eu consegui essa pós-graduação com bolsa do governo, eu fui através do CNPq, um estudo no exterior é caríssimo, né? E minha família não tinha condições de bancar isso, mas eu me esforcei, né, fui aprovado e consegui essa bolsa de estudo. Voltei para o Brasil, abri uma empresa de tecnologia, que era o que eu achava que o Brasil podia competir. Nós tínhamos vivido naquela época aquela reserva de mercado, acho que você se lembra disso, outros, né, da audiência vão se lembrar também, onde o Brasil ficou para trás. Não podia comprar computadores, tinha que ser fabricados no Brasil, e a fabricação era de equipamentos que não eram de equipamentos de ponta,
nós perdemos o bonde do desenvolvimento de hardware. E hoje a China domina isso amplamente, né, com a tecnologia americana, e a Europa pouco. Mas a China dominou essa cara. E eu resolvi apostar em software, porque software é inteligência. Inteligência nós temos. Isso era uma coisa que ninguém podia tirar de nós. Então, abri a Paiva Pevesan, que é uma empresa que começou com finance, software de gestão financeira, e durante essa minha trajetória eu tive uma concorrência com a maior empresa do mundo, a Microsoft. Eu tinha um produto chamado Finance, a Microsoft um produto chamado Money, e eu comecei a sofrer concorrência desleal. Eu não conseguia entrar nos canais de distribuição, eu não conseguia disponibilizar o produto através dos bancos, e chegou um momento crítico que a Microsoft resolveu vender o produto dela junto do pacote do Office, que é o editor de texto Word, o Excel, que a maioria das pessoas utilizam hoje em dia. E a gota d'água foi que Banco do Brasil... Todo mundo tinha, né? Exatamente, todo mundo tinha. Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil resolvem distribuir 500 mil cópias do meu concorrente gratuitamente. Eu tinha vendido à época em torno de 10 mil cópias. Eu estou morto, né? Ou eu faço alguma coisa e eu resolvi agir. Eu fiz uma denúncia na Secretaria de Direito Econômico. Meus amigos empresários falaram outra vez: Rodrigo, isso é loucura, você vai brigar com a maior empresa do mundo. Você vai perder, não tem chance. Bom, entrei na disputa, vencemos na Secretaria de Direito Econômico, a Microsoft foi condenada e esse processo segue para o CAD, que é a segunda instância. E lá teve um episódio muito triste, Renato. Um senhor me liga e me oferece 30 mil reais para dar um parecer favorável no CAD. Eu não estou acreditando que eu estou ouvindo isso, né? Eu, um empresário pequeno, estudo, vou para fora, adquiro tecnologia, trago tecnologia para o Brasil, desenvolvo um produto inovador, venço a maior empresa do mundo. Na hora que eu preciso do governo, o governo me dá uma rasteira dessa. Não admiti, gravei a conversa. Essa pessoa que tentou me extorquir era assessor de um senador da República. Ela foi presa, tá? Eu não admiti isso. Na verdade, a Microsoft estava por trás, querendo me pegar, né, né? Já tinham perdido na primeira instância. Mas, infelizmente, nós estamos num país como o Brasil, onde a corrupção existe, né? Existe. Eu espero que acabe um dia, porque essa é uma das nossas lutas. Eu perdi no CAD. E aí foi o dia que Deus deixou de existir na minha vida, porque eu não acreditava, que era uma coisa impossível, né? Mas depois os repórteres que me entrevistaram, que iam divulgar nas revistas, falaram: Rodrigo, a matéria comprada, foram realmente comprados. E eu persisti com a minha empresa, mas eu tive uma vitória, né? Porque esse produto da Microsoft deixou de ser produzido no Brasil e no mundo por conta dessa história. Eles viram que eu não estava para brincadeira. Então, hoje, o meu produto é um sucesso, ele está no mercado até hoje, 33 anos aí de existência, e eu fui empreender, continuei empreendendo, desenvolvendo sistemas. Chegou uma hora que eu vi que realmente a gente precisa, né, a idade vai avançando, a gente vai chegando, eu tenho que dar uma contribuição para o meu país, não é possível, né? Eu via colegas meus de Singapura, Taiwan, Coreia, a própria China, os países deles crescendo, desenvolvendo, renda per capita do Japão, da Coreia, se aproximando, né, virou país do primeiro mundo. Enquanto isso, nós, do Brasil, andando para trás. Eu vou citar o caso de Belo Horizonte, que é uma cidade que eu tenho o máximo carinho, eu nasci aqui, fui candidato a prefeito em 2020, temos eleição no próximo ano, e eu tenho estudado muito a cidade e construído propostas para inovar. E eu me deparei com o seguinte aspecto, Hernani: o PIB per capita da cidade de Belo Horizonte caiu em 10 anos de 14 mil dólares para 7 mil dólares. Ou seja, metade. Enquanto os outros países estão crescendo, se desenvolvendo, enriquecendo, o Brasil, o PIB está da ordem de, acho hoje, 14 mil dólares, mas o PIB de Belo Horizonte é 7 mil dólares. Então, Belo Horizonte é uma cidade que perdeu o desenvolvimento. E é nítido isso. Olha para Nova Lima. Nova Lima é a cidade com a maior renda per capita de Minas Gerais. A riqueza toda foi para lá. Por quê? Um imóvel
no Belvedere, você paga de IPTU R$ 15.000. Você atravessa a rua, você paga para o mesmo imóvel um IPTU de R$ 1.500. Ou seja, a cidade virou inimiga dos empreendedores. Então, nós tivemos regimes aí socialistas administrando a capital nossa durante muito tempo, com uma política assistencialista, que eu discordo totalmente. Hoje, em Belo Horizonte, é para chorar. Nós temos 400 mil pessoas vivendo em função do Bolsa Família. Em uma cidade, a terceira capital do país, né, 400 mil pessoas vivendo com assistencialismo barato da Bolsa Família. É óbvio, nós temos que assistir as famílias de baixa renda, sim. Na pandemia, nós tivemos um exemplo clássico. As pessoas não tinham a quem recorrer. Tá certo, mas nós temos que construir o sucesso do Bolsa Família é quando não tiver ninguém inscrito no programa, que todo mundo tem um emprego, todo mundo vai ter uma dignidade. E aí eu resolvi entrar na política. E a minha experiência até então era que o que o governo pudesse fazer para atrapalhar, ele vai fazer. Então, no Brasil, vivemos clássicos, as mudanças dos planos, plano real, plano Collor, etc., até que deu certo, o plano chegamos ao plano real, onde realmente a coisa funcionou, a moeda se estabilizou, e agora, engraçado, eu já tenho um exemplo de que o governo pode fazer a coisa certa. Foi exatamente na pandemia que nós comentávamos aqui antes do seu programa, né, que era para ser presencial, e veio para a pandemia, que foi o Paulo Guedes, que salvou milhares de empregos e milhares de empresas. Aquela política que o governo implementou de suspender o contrato de trabalho e de pagar parte do salário, né, com a redução da carga, aquilo salvou milhares de empregos e milhares de empresas. A minha empresa mesmo, eu tinha funcionárias diaristas, né, que faziam a faxina da empresa. Se a empresa está fechada, não adianta ela fazer a faxina da casa dela, né? Então, a suspensão do contrato de trabalho foi o que salvou muitos empregos e muitas empresas do fracasso, e o Brasil, na verdade, foi um sucesso. Então, a gente pode ter bons governos, sim, e nós precisamos de bons governos urgente. O Brasil precisa crescer, o Brasil precisa avançar. E nós, em Minas Gerais, temos feito isso. Eu não fui eleito, fui candidato em 2018 ao Senado, tive 1.300.000 votos em todas as cidades de Minas Gerais, os 853 municípios. Fico muito orgulhoso disso. Elegemos o governador Romeu Zema, demos exemplo, ele me convidou para presidir a Prodenge, que é a empresa de TI do Estado, e lá eu fiz um trabalho, sem falsas modéstias, magnífica. Porque em apenas um ano eu tirei todas as ressalvas do balanço, eu demiti 500 pessoas, era um cabide de emprego do PT, do partido que nos antecedeu, saiu de 1.600 para 1.100 pessoas, a empresa pagou bônus aos funcionários, distribuiu lucros aos funcionários, e hoje a empresa já paga dividendos ao Estado, já dá um retorno ao Estado. Então foi muito bacana essa experiência de que nós, usando as práticas que a gente, né, prega, e eu sou uma pessoa, Hernani, o que eu prego, eu faço. Então, eu assumi a presidência da Prodenge, não coloquei nenhum diretor amigo meu. Eu fiz um processo seletivo, diminuí as diretorias de 4 para 2 e fiz esse enxugamento da empresa toda, que estava toda aparelhada, né, para que a empresa pudesse funcionar de uma forma adequada. Então, a gestão pública eficiente ela é importantíssima num país como o Brasil, onde os recursos são muito poucos, muito escassos, e eles têm que ser bem empregados. Então, nós precisamos que a população de BH e Mineira acorde, né, e realmente estude os candidatos, escolha aqueles com capacidade, com propostas reais de levar a cidade para avançar, né? Eu quero fazer uma pergunta. Belo Horizonte é considerado um polo tecnológico? Sim, nós temos diversas empresas na área de tecnologia. Na verdade, hoje tem que se chamar de economia criativa, né? Foi criado o P7, lá na Praça 7, o antigo prédio do Beijo, foi totalmente reformado. Mas, infelizmente, até isso nós temos perdido para outras cidades, como São Paulo, Florianópolis, Recife. Então, é um ponto de preocupação, porque
Belo Horizonte tem perdido a atratividade. A Lei de Liberdade Econômica, que foi implementada pelo governo federal, já foi implementada em mais de quase 300 municípios em Minas Gerais. Belo Horizonte se recusou a assinar essa lei. Quer dizer, nós temos uma prefeitura... eu vou contar um caso aqui da campanha de 2020, que é muito interessante. Eu estava numa praça de uma cidade, de um bairro, acho que era do bairro Glória, e encontrei um pipoqueiro lá. Aí eu falei assim, como é que você está? Você já empreende há mais tempo? Eu falei, não, Rodrigo, eu empreendo há pouco tempo, eu vim do interior, não consegui a licença da prefeitura, então eu trabalho nos bairros, não vou no centro da cidade, nem na Savassi, nas regiões mais visadas. Eu falei, mas quando vem o fiscal, o que você faz? Eu falei, não, Rodrigo, eu corro muito. Eu falei assim, mas olha que coisa, né? Um empreendedor tendo que correr do Estado, porque ele está trabalhando, gerando renda, pagando as contas, entendeu? Ao invés de estar pedindo uma Bolsa Família para ficar em casa à toa, né? Ele não queria isso, ele queria trabalhar. E é isso que dá dignidade ao homem, né? Chegar no final do mês, olha, eu tenho o meu salário, eu cumpro o que eu quero. Então, realmente, Belo Horizonte precisa de um choque, e eu acho assim, Belo Horizonte precisa de um novo prefeito furacão. Porque, como foi Juscelino Kubitschek. Porque Juscelino transformou a nossa cidade. É impressionante. Com certeza. Até hoje eu vejo tudo que você vai de bom da cidade é obra do Juscelino. O hospital é do Juscelino. Né? O negócio é do Juscelino. A Pampulha é do Juscelino. Então, não houve depois alguém, né, algum prefeito com essa capacidade, com essa garra, com a vontade de realmente transformar a cidade, de criar novas alternativas. Questão de mobilidade, Hernani, é uma vergonha. Não, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, pelo amor de Deus. É uma anel rodoviária que mata todos os meses. Fizeram uma área de escape lá, que é uma engenharia muito barata, né, que custou 3,5 milhões, já salvou dezenas de vidas. Através da SNE, fui vice-presidente da SNE, e atualmente eu participo da Comissão de Transportes. Nós fizemos um estudo, Hernani, que com 250 milhões você garante 3 faixas, os 2 sentidos do anel rodoviário. Porque o principal problema do anel rodoviário são os afunilamentos. E tem 10 pontos onde as 3 pistas viram 2. Ou seja, você perde 1/3. Né? É como você ter uma veia entupida do coração. É o que acontece, né? Você tem um infarto porque entupiu. E é o que acontece no anel rodoviário de Belo Horizonte. Então, são 250 milhões só. E ninguém fez isso até hoje. O prefeito que está atual falou, não, nós vamos conseguir essa verba. Se fosse prefeito, desde o primeiro dia, eu estaria viabilizando que esse recurso fosse executado, porque, além de salvar vidas, é o desenvolvimento da cidade. Né? O governador Romeu Zema conseguiu, né, licitar o Rodoanel. Mas ele vai ficar pronto daqui a 6 anos. Nós vamos continuar tendo mortes e perdendo vidas e a cidade não tendo mobilidade por mais 6 anos, sendo que a gente poderia resolver isso de uma forma imediata. Sabe o que hoje se chama atenção, né? E a imprensa toda fala, né? A questão dos ônibus, né? Estão assim, totalmente sem manutenção, pegam fogo. Cada dia um ônibus pega fogo, cada dia são portas quebradas, são portas abertas, linguiça no meio do caminho. Quer dizer, cadê a população? Coitada da população, gente. Coitada da população mesmo. Do ônibus, sabe? E estão falando também, falam muito da questão da segurança, está começando a ficar com muito crimes, e também da limpeza, da cidade. Né? Com certeza. Não. Você chega nas entradas da cidade, chega para a Avenida Amazonas, você vê em São Paulo, toda pichada, a impressão que você tem, você está entrando numa zona de guerra. Né? Impressionante. Então, é isso que você está falando. E Belo Horizonte precisa ser uma cidade turística, né? Amiga do empreendedor. Né? Que nós queremos valorizar a economia criativa, nós vamos ter que ter. A gastronomia nossa é fantástica. A gente tem atrativos. O Inhotim está muito próximo da gente. Ouro Preto está muito próximo. Então, a Belo Horizonte tem diversas atrações que poderiam ser muito melhor exploradas do que elas são. O conjunto arquitetônico da Pampulha, gente, ter 150 anos,
né? E o museu fechado. Hernani, incrível. O Museu de Arte da Pampulha está fechado. Em reforma, em reforma. E reforma há 2 anos. Quer dizer, no Japão, uma rodovia tem um acidente, a rodovia é danificada, na semana que vem ela está pronta. Aqui a gente cai. As pontes, né? As pontes. Não, a ponte, a saída para Vitória, vergonha. A ponte caiu, né? Construiu uma nova ponte, mas continuou com uma faixa de cada lado. Tem que pensar grande, fazer 2, 3 faixas. E aí precisa ser mais ousado, né? Precisa ser mais ousado nisso, né? Precisamos ser mais ousados. Minas tem que levantar a voz. Eu acho assim, Salvador fez metrô, Brasília fez metrô, Belo Horizonte tinha uma linha de metrô maior que a de Xangai, quando começou. Hoje nós estamos estabilizados nas mesmas 23 quilômetros. Xangai é a maior linha do mundo, tem quase 900 quilômetros de metrô, Hernani. Então, a gente tem que usar. Tem que falar assim, Brasil, tem que vir recursos para Minas também. Não é só São Paulo e Rio, não. Agora, vamos conversar sua campanha para o CREA. Né? Claro. Você sabe também que eu já passei por lá, já fui diretor secretário do CREA durante 5 anos. É uma instituição muito forte, né? Muito competente, sempre está aí encaminhando, ajudando a todas as engenharias possíveis. Né? Então, é um órgão muito que eu conheço por dentro, né? Para todas as câmaras temáticas, todas as câmaras especializadas. Então, quais são os seus planos para o CREA? Tá. O CREA também. Ideia? Claro. Eu sempre atuei nas entidades de classe, né? Você também na Sociedade de Minas Engenheiros, e a gente vai elevado a conselheiro do CREA. Eu cheguei a ser vice-presidente do CREA, na gestão lá do Augusto Drummond, mas fiquei muito pouco tempo, Hernani, porque o orçamento do CREA à época era de $1 milhão. E eles aumentaram para $3 milhões, e eu achava totalmente necessário, onerando os profissionais e as empresas de engenharia. Eu discordei e renunciei. Bom, o CREA vem sendo dominado por um partido político que usa a entidade para fins políticos partidários, e eu discordo. O CREA é uma entidade de classe, ela tem que fazer a política de classe, a política da engenharia. Para você ter uma ideia, o orçamento do CREA hoje ano passado, $35 milhões. Quer dizer, é muito dinheiro que está sendo retirado dos engenheiros para uso político e para beneficiar alguns poucos. Então, tem o famoso CREATUR. Eu vi uma foto no início uns 2 anos atrás, do evento lá em Gramado, e eu achei que era o evento todo, mas tinha mais de 50 pessoas, eram todos pessoas de Minas Gerais que foram para Gramado. Quer dizer, absurdo, né? Absurdo. Nós estamos vivendo tempos difíceis, o CREA deveria dar o exemplo. Então, qual que é a minha vontade para o CREA? Então, primeiro, tirar essas pessoas que estão lá há décadas e elas vão se revezando. Tem um que é candidato, que já foi presidente 2 vezes, é candidato a presidente de novo. O outro é candidato, já foi assessor. Tá bom, então, ué. O trem é bom, ué. O trem é ótimo, né? E olha, o cargo do presidente do CREA é não remunerado. Vocês sabiam disso? É 0. Sim. Não existe remuneração para o cargo de presidente. Entretanto, eles usam artifício. O candidato do atual presidente já recebeu em diárias esse ano mais de R$100 mil. O presidente do CREA atual já recebeu em diárias mais de R$50 mil. Por isso que eles adoram viajar, que recebem as diárias e vira uma fonte de recursos. Quer dizer, é muito absurdo isso, né? Usar os recursos da engenharia e dos engenheiros, eles deveriam estar sendo utilizados para valorizar a profissão de engenheiro. Então, eu tenho feito campanha, lembro lá do engenheiro que virou suco. Mais recente, engenheiro que virou Uber. É isso que nós queremos para os nossos profissionais, para as pessoas que estudaram 5 anos e se gabaritaram. Hoje, no Estado brasileiro, aí prefeitura, Estado, União, acabou o cargo de engenheiro, não existe mais. É analista disso, técnico daquilo outro, por quê? Se tiver a descrição de engenheiro, tem que pagar o salário mínimo profissional, que dá da ordem de R$13 mil. A empresa não consegue pagar. Empresa pequena não contrata engenheiro, contrata via pessoa jurídica. Então,
Nós precisamos fazer um novo marco legal da engenharia, precisamos mudar a legislação, obviamente isso tem que ser feito pelo Congresso, mas o CREA tem que pressionar para que isso aconteça. Mas os que estão lá não fazem isso, porque eles têm interesses particulares em manter esse status quo, manter essa vida boa que eles levam, né, usando os recursos da entidade. Então, a minha ideia para o CREA, primeiro, simplificar, usar a tecnologia. Eu quero usar a tecnologia blockchain para... O RT é um órgão cartorial, ele registra lá, ó, as anotações de responsabilidade técnica. Então, o blockchain custa centavos. Então, vamos usar essa tecnologia, diminuir o custo, diminuir as anuidades e as mensalidades. Eu já estou assumindo os candidatos a presidente do Confer, que eu devo apoiar, com certeza, eles obrigatoriamente vão assumir esse compromisso comigo, de reduzir isso, porque não precisa de ter 200 milhões de reais em caixa. Não precisa, isso é um absurdo, e esses recursos têm que ser usados com muita parcimônia em benefício da engenharia. Eu quero, Hernani, defender os profissionais da engenharia. Nós temos perdido espaço para advogados. Hoje, o presidente do DR é advogado. O secretário de infraestrutura é advogado. Na minha visão, está errado. Deveriam ser profissionais da engenharia que entendem de mobilidade, que entendem... Faz isso com a medicina. Então, tira um médico põe outra pessoa na Secretaria de Saúde. Você vê se a briga que dá isso. Exatamente. Então, e ninguém fala nada. Entendeu? E eu falo, eu tenho essa coragem. Eu vou ter a coragem de apontar erros e acertos, que a minha vida toda eu venho fazendo isso. Eu venho apontando o que eu acho certo e o que eu acho errado, sempre com o mesmo critério que eu fiz da empresa, que eu disputei lá com a maior empresa do mundo, que eu prendi o senhor que estava tentando me extorquir, que isso é corrupção não está certo. Então, é essa forma que eu quero agir no CREA. Então, acho que nós precisamos disso. A engenharia nacional precisa disso. Nós sofremos um revés muito grande, né, com essa história de corrupção, com as grandes construtoras brasileiras, ainda mineiras também estiveram envolvidos. Eu acho que isso aí já tem que ser passado para trás. Nós temos que devolver isso para a sociedade brasileira. E semana passada, o que eu fiz? Eu estive em Miami e visitei as obras da Resia, que é uma subsidiária da NRV, que está implementando tecnologia nossa nos Estados Unidos. E com sucesso. Ele já tem mais de 12 empreendimentos. Então, eu quero valorizar isso. A engenharia nacional resgatar essa capacidade, qualidade e competência que nós sempre tivemos e levar isso para o mundo, entendeu? Então, esse é o meu objetivo. E hoje Belo Horizonte tem a arena mais tecnológica do mundo. Exatamente. Era a grande obra que então, tinha execução. Essa ousadia que é necessária. Essa ousadia que é necessária para a cidade. Né? Exatamente. Nós temos que ter... Na hora que você fala da comida, do acolhimento, etc., isso é nota 10. Né? O povo acolhe bem, a comida é fantástica, etc. Tem muitas hoje atrações culturais, naturais, muitos rios, muitas cachoeiras, e vai por aí, muitas serras. Então, agora, precisa usar na tecnologia. Isso, exatamente. Precisa. Transporte, voltando para a mobilidade, né? Quer dizer, a pandemia deu uma folga aí para as cidades que muitas pessoas ficaram em home office. Hoje nós estamos conversando aqui à distância, né? A tecnologia permite isso. Mas uma cidade como Belo Horizonte não ter um metrô, e também conseguimos que o metrô evoluísse. Eu, enquanto candidato, eu falei, Belo Horizonte vai ter a segunda linha do metrô. Nós vamos ter o metrô até o Barreiro. Isso agora, a partir do ano que vem, as obras já vão começar, isso vai virar realidade. E precisamos expandir ainda mais. Quer dizer, nós temos que construir um sistema que permita que a cidade se mova, né? Que ela cresça. E, senão, vamos continuar acontecendo o que está acontecendo hoje. Quer dizer, um plano diretor totalmente equivocado. Hernani, eu visitei todas as estações de metrô. Você desce, você olha para o lado, você vê casas. Gente, qualquer lugar do mundo que você vai, São Paulo, Nova York, existe uma concentração de prédios, porque se você está perto da estação de metrô, você tem mobilidade, isso é qualidade de vida.
você se desloca mais rápido, né? E no Brasil, em Belo Horizonte, desculpa, o plano diretor totalmente equivocado. Ele não deixa você adensar nesses pontos que deveriam ser naturais de adensamento. Então, Belo Horizonte precisa de muita engenharia, tanto de mobilidade, de permitir que o plano diretor, que os prédios sejam maiores, né? O maior prédio de Belo Horizonte está em Nova Lima, é o Concórdia, né? A riqueza de Belo Horizonte foi para Nova Lima. Então, isso claro. A gente tem que rir para não chorar, na verdade, porque a cidade perdeu 60 mil habitantes. A cidade diminuiu a população. Diminuiu 60 mil habitantes. Que é um fato até bom, mas estão perdendo. Né? As pessoas não querem ficar mais aqui, entendeu? Por quê? Né? Então, a gente tem que identificar isso. Como você disse, a gente tem todas essas qualidades. Um povo acolhedor, uma culinária fantástica, atrações culturais, né, artísticas, mas a gente tem que atrair as pessoas. Nessa viagem que eu fiz agora, Hernani, outra coisa, eu fui via Colômbia, e aeroporto de Bogotá. Me impressionou, fiquei impressionado. Na verdade, o aeroporto de Bogotá é o terceiro da América Latina. É o terceiro aeroporto. Né? Em Belo Horizonte, a gente está custando para conseguirmos, né, graças ao trabalho muito bem feito pela Secretaria de Cultura, ter até o final do ano 8 conexões internacionais. Bogotá tem centenas, né? É incrível. Aí você chega em Miami, então, aí é conexão para o mundo inteiro. Quer dizer, o Brasil precisa se conectar ao mundo, entendeu? O mundo. E Belo Horizonte também. E Belo Horizonte também. E Belo Horizonte também. Porque nós somos a cidade que pode ser uma alternativa para as demais. Né? Com certeza. Então, felizmente, esse ano nós vamos fechar esse ano com 4 vezes mais voos internacionais. Exatamente, felizmente, né? Vamos ter 8 ou 9 destinos internacionais, isso é importantíssimo. Isso traz o turista, traz desenvolvimento, traz investimento, né? E essa via de mão dupla, ela é muito bacana, ela gera riqueza nas duas pontas. A gente não precisa temer o exterior, nem o exterior nos temer, entendeu? Isso é uma coisa equivocada. O Brasil tem muita ainda reservas de mercado, etc. Quer dizer, mas isso se provou lá atrás, da época do hardware, nós perdemos, né, a possibilidade. Software nós já temos ainda capacidade. Mas é isso, a gente precisa de muito trabalho, muita vontade, muita garra para mudar a situação que nós estamos hoje, tanto no CREA, quanto na cidade de Belo Horizonte. Na cidade, etc. Então, Rodrigo, nosso tempo já passou um pouquinho, eu queria que você deixasse uma mensagem para os belo-horizontinos e também para os engenheiros do CREA-MG. Isso. Primeiro eu vou me dirigir aos engenheiros, né, aos agrônomos e aos geocientistas que fazem parte dessa instituição do CREA. Contem comigo e eu preciso contar com vocês agora para que a gente possa vencer essa eleição, mostrar que um trabalho sério, competente, pode realmente, em pouco tempo, transformar a nossa sociedade. E para os belo-horizontinos, um grande abraço de carinho. Eu sou muito grato a todos. Tenho participado de diversas eleições, tem sido uma votação muito relevante na cidade, mas a gente precisa de mais. Então, eu preciso que cada um de vocês passe essa conversa para frente, né? Divulguem propostas, ideias. Né? É importantíssimo que a gente troque ideia, bate-papo, né? Como o Hernani tem promovido aqui. E eu lhe agradeço muito, Hernani, então, em meu nome, em nome aí dos belo-horizontinos, dos engenheiros, essa oportunidade de estar trocando um pouco de ideias com você e com a sua audiência. Muito bem. Muito obrigado, Rodrigo. Viu? Sucesso aí nas suas empreitadas, viu? Porque, como empresário, você é um vitorioso e já deixou muito legado na cidade e tenho certeza que fará muito mais se tiver oportunidade. É isso aí. Um grande abraço. Outro, viu? Obrigado. Desculpa, pequeno atraso aí, mas minha esposa precisou viajar hoje, eu tive que buscar um menino na escola. Não, mas está tranquilo, está tudo sereno isso, né? Aqui tudo é tranquilo
as pessoas podem falar o que quiser e contar o que quiser. Então, isso é importante. Por isso que vai dando, o pessoal vai gostando de assistir as entrevistas. Isso. Né? Isso aí. Parabéns. Então, um grande abraço para você. Outro, Hernário. Fica à disposição. Obrigado. Até logo. Então, tivemos aí o Rodrigo Paiva, pessoa, um engenheiro, com competências, e que tem deixado legados para a cidade. E, como eu disse, se der oportunidade, ele deixará mais legados e vai mais oportunidades para as novas pessoas. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.